Olá, o meu nome é Diogo, eu tenho 39 anos de idade e sou professor de geografia. Sempre gostei muito de viajar pelo Brasil. O nosso país é muito vasto, com muitas culturas espalhadas e em cada estado, sempre que posso, viajo para conhecer um pouquinho de cada um. Tenho o privilégio de poder dizer que já visitei todos os estados do Brasil. Mas há alguns específicos que mexeram comigo de uma forma inexplicável e sobrenatural. Por exemplo, a região Nordeste é uma das que mais mexeram comigo, principalmente no estado do Alagoas, onde ocorreu o acontecimento que eu irei relatar aqui para vocês. Bom, eu entrei de férias e como eu sou uma pessoa muito inquieta e não consigo ficar parado em casa, eu decidi viajar para o Nordeste, uma região que me conquistou por inteiro. Gosto da diversidade que o Nordeste abrange, comidas, crenças, costumes, sotaques. O povo de lá sempre muito alegre e receptivo. Sem falar que a cultura muda de estado para estado e cada cidade visitada, novas descobertas são feitas. Eu já havia conhecido muitos estados no Nordeste e me encantei com muitos. Agora, só me resta conhecer Sergipe e Alagoas, e como sou fascinado por lendas, decidi então visitar Alagoas e, de quebra, conhecer o rio mais importante do Brasil, o Rio São Francisco, conhecido carinhosamente como o Velho Chico. Falo bastante para os meus alunos sobre esse rio, afinal de contas ele abastece boa parte do Nordeste, mas além de admirá-lo geograficamente, também sou fascinado pelas lendas que envolvem o Rio São Francisco. Embarquei no dia que entrei de férias. Eu iria passar 3 meses livres do emprego. Passei uns dias em Maceió, na casa de um amigo, curtindo a praia e os pontos turísticos da capital. E como eu viajo bastante, faço amizade em todos os lugares e tenho amigos espalhados pelo Brasil inteiro. Depois viajei para o interior. Gosto da tranquilidade que as cidadezinhas do interior nos trazem. Decidi ficar em uma cidade banhada pelo Rio São Francisco. Não irei citar o nome para preservar as pessoas que fazem parte desse acontecimento. Me hospedei em uma pousada que fica muito próximo do rio. Inclusive, a pousada oferece passeios com guias turísticos para o local. Marquei um passeio e, ao chegar no rio, entendi o porquê daquele povo se orgulhar tanto do Velho Chico. A beleza daquele lugar é surreal. Enquanto o guia falava da história do local, o restante dos turistas estavam acompanhando e eu fiquei ali parado na margem do rio. Vocês já ouviram falar que a água chama? Pois foi o que aconteceu comigo naquele dia. Eu estava só admirando a paisagem na margem quando, de repente, eu comecei a andar involuntariamente. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas também eu não conseguia parar de andar. Os meus olhos estavam fixos na água e eu já não conseguia mais ouvir as pessoas, apenas o barulho do rio. Acho que eu havia entrado em uma espécie de transe porque só me dei conta do que estava acontecendo depois de submergir na água. Eu tentava voltar à superfície, mas algo parecia estar me puxando. Eu já estava perdendo os sentidos quando eu ouvi uma gargalhada e em seguida uma voz forte ecoar dentro da água dizendo: "Volte para a superfície. Hoje não é o seu dia de partir." Foi então que eu vi o que segurava minha perna. Se tratava de um braço negro que parecia ser humano, mas haviam nadadeiras e escamas como se fosse um ser aquático. À mão haviam garras e entre os dedos havia uma espécie de membrana que ligava os dedos um dos outros. Assim que aquilo me soltou, eu consegui voltar para a superfície e alguns ribeirinhos me ajudaram a voltar para a margem. Eu fiquei me perguntando como eu tinha ido parar no meio do rio e se tudo aquilo teria sido real.
Depois que me recuperei do susto, a guia turística da pousada veio falar comigo e disse que se encantar pelas águas do Rio São Francisco era muito comum, principalmente com os turistas, mas que nem todos sobreviviam para contar a história. Eu disse a ela que eu tinha passado dentro do rio e perguntei se ela achava que teria sido apenas uma alucinação da minha parte. Ela olhou para mim e deu uma risada e disse que eu devo ter sido pego pelo negro d'água. Curioso, perguntei a ela o que era, pois eu nunca tinha ouvido falar dessa criatura. Ela me explicou que se tratava de uma das criaturas mágicas do rio. Ele é metade homem e metade anfíbio. Mora dentro da água, só sai para tomar sol ou para atormentar os pescadores e banhistas. Ela também disse que ele é um dos protetores da água e que quase ninguém escapa de suas armadilhas. Falou que muitos ribeirinhos já viram o negro d'água e que inclusive a sua irmã já ouviu também quando era criança. Ela também me contou outras lendas da região. Sabe, eu acabei me interessando por aquela moça. O nome dela é Maria Eduarda e é muito bonita, de pele morena e de cabelos cacheados. Tem um corpo escultural e também é muito extrovertida. Todos na pousada gostavam dela, tanto os funcionários quanto os hóspedes. Não demorou muito para nos aproximarmos. Sempre que estava livre, ela me levava para conhecer algum lugar na cidade. Conversamos bastante e acabamos nos envolvendo. Ela até me levou para almoçar em sua casa e também conhecer a sua família. Maria Eduarda morava em um sítio com seu pai, seu Severino, e Dona Marivalda, e com seus irmãos Mateus e Maria Vitória. Todos me receberam muito bem. Dona Marivalda fez um banquete para o almoço que, por sinal, estava uma delícia. Mateus e o seu Severino me levaram para dar uma volta e conhecer a propriedade deles. Logo fizemos amizade. Eles até me deram um presente, 1 litro de pinga. Já Maria Vitória, a irmã do meio, era bem mais quieta, era meiga e extremamente bonita. Eu não vou mentir, eu me encantei assim que eu a vi, mas eu já estava ficando com a irmã dela. Ah, se eu tivesse conhecido a Maria Vitória primeiro. Ela tem um jeito encantador e sempre que me olhava, eu ficava completamente sem graça e tentava disfarçar. Como toda a família gostou de mim, eles sempre me chamavam para fazer as refeições. Até eu tentei recusar para não parecer um pouco folgado, mas o seu Severino insistiu e disse que assim eu evitava de gastar com a comida na pousada. Eu disse que não iria prometer ir todos os dias, mas que eu iria aparecer mais por lá. Só assim eu tinha a chance de ver Maria Vitória mais vezes, já que ela quase não saía de casa. Com o passar dos dias, eu notei que a Maria Eduarda era diferente do que eu tinha imaginado. Ela era muito temperamental. Não tínhamos nada sério, mas ela tinha muitos ciúmes de mim. Ela não podia me ver conversando com alguma garota que já armava confusão, mas sempre deixei bem claro que não tínhamos compromisso e que tanto eu quanto ela éramos livres para sair e ficar com quem quiséssemos. Pois eu sou do mundo, nunca gostei de me apegar a ninguém, principalmente por uma pessoa que mora longe de mim. Sempre que eu falava isso, ela logo desconversava ou ficava falando com um tom de brincadeira que ela iria parar no Rio de Janeiro comigo. Ela perguntava muito como era a minha vida lá, o meu trabalho, quanto eu ganhava e até como era a mobília do meu apartamento. Para ser sincero, eu achava tudo aquilo ali muito estranho. Depois do susto que levei no primeiro contato com o Rio São Francisco, fiquei com receio de entrar nele novamente. Mas Maria Vitória, a irmã de Maria Eduarda, me ajudou a superar esse trauma. Ela disse que já tinha visto o negro d'água quando era muito pequena
Falou que levou alguns anos para entrar no velho Chico novamente, mas que depois que aprendeu mais sobre as criaturas mágicas que ali habitam e passou a respeitá-las, ela nunca mais teve nenhum problema ou nenhuma experiência sobrenatural. E depois do que passei, é claro, que eu sabia que todas as lendas são histórias verdadeiras. Passei a respeitar então o rio e suas criaturas. Antes de entrar na água, eu sempre pedia permissão à mãe d'água e deixava algum peixe ou litro de cana na beira do rio para o tal negro d'água. Depois disso, os meus banhos naquelas águas foram só maravilhas. Maria Eduarda e eu quase não nos víamos mais. Eu passei a fugir dela. Ela estava cada vez mais possessiva e tinha começado a falar em casamento, dizendo que eu precisava de uma mulher para colocar ordem na minha vida. Sem falar que ela vivia me pedindo presentinhos e sempre que a gente saía, eu sempre pagava a conta. Ela nunca se oferecia para dividir, mas sempre fui de observar muitas atitudes das pessoas. Eu fiz amizade com os caras da cidade e um deles era namorado da Laila, melhor amiga da Eduarda. Ele falou para eu ter cuidado, pois ela não era o que parecia ser. Ele disse que, como já namorava a Laila há bastante tempo, ele sabia de muitas coisas da Maria Eduarda. Ele falou que quando ela era uma adolescente, a mesma havia se envolvido com um turista bem mais velho que ela e ele era casado. Ela inventou que estava grávida dele só para ele se separar da mulher e casar com ela. O coroa não quis assumir, mas levou ela para o Recife e disse que iria mantê-la, não só ela, mas como filho também. Mas assim que descobriu que ela era uma mentirosa, trouxe ela de volta para a casa dos pais. Na hora eu fiquei de boca aberta com tantas coisas que o Lucas falou, e o que mais me surpreendeu foi ela ter falado para a amiga que iria me convencer a levá-la para o Rio de Janeiro, e lá ela iria encontrar um homem bem rico para sustentá-la, já que eu sou apenas um professor. Além de ser uma golpista mentirosa, ela ainda humilhava minha profissão pelas costas. Depois de ouvir todas aquelas coisas, eu voltei para a pousada. Eu aproveitei que ela ainda estava trabalhando e a chamei e terminei tudo. Ela ficou inconformada, disse que eu iria me arrepender e que eu iria pedi-la em casamento ainda, mas só iria aceitar se eu me ajoelhasse aos pés dela e pedisse perdão por tudo que eu estava fazendo. Na hora, eu dei uma risada ao ouvir aquilo dela e tive total certeza que aquela mulher, na verdade, era muito doida. Ela foi embora completamente desnorteada, gritando no meio da rua. Para evitar mais conflitos, eu me hospedei em uma outra pousada. Apesar de tudo, não me afastei dos irmãos da Eduarda. O Matheus virou um super parceiro meu e eu gostava muito de estar perto da Vitória. A gente conversava por horas e nunca era o suficiente. Ela era tão diferente da irmã. Acabei admitindo que eu estava apaixonado por ela e começamos a namorar escondido. Assim, para evitar conflitos com a Maria Eduarda. Namoramos por 2 meses. Quando eu fui falar com seu Severino para trazer a Vitória comigo, ele e a esposa não ficaram nem um pouco felizes com o nosso namoro, já que eu havia namorado a outra filha deles antes. Eu me desculpei e disse que realmente eu gostava da Maria Vitória e queria trazê-la comigo caso eles permitissem, para ela conhecer a minha família, e depois de uns meses a gente marcaria a data do casamento. Pois é, nem eu estava acreditando que, desapegado como eu sou, eu havia me apaixonado por uma moça do interior. Seu Severino disse que estava me precipitando e que ele não confiava em mim por causa do que tinha acontecido com a Maria Eduarda.
Eu fiquei desapontado, não vou mentir, mas eu não quis bater de frente com o velho. Afinal de contas, ele seria o meu sogro. Eu voltei para a pousada e a única coisa que eu podia fazer era torcer para que ele mudasse de ideia. Eu já estava dormindo quando meu celular começou a vibrar sem parar. Eu fui ver quem era que estava me mandando aquele monte de mensagens e adivinha, era a Maria Eduarda. Ela estava muito brava porque havia descoberto que eu queria levar a irmã dela comigo. Ela me xingou bastante e disse que eu não valia nada e que eu tinha destruído a vida dela. Por fim, disse que iria entrar no Rio quando desse meia-noite e que isso era para eu sentir culpa pelo resto da minha vida e que Vitória nunca me perdoaria por isso. No início, eu fiquei sem entender nada. O que tinha de mais ela ir tomar banho no Rio à meia-noite? E por que eu iria me culpar por aquilo? Eu falei para ela parar de ser dramática, bloqueei o número dela, eu deitei e voltei a dormir. Porém, eu acordei com meu celular tocando. Era a Maria Vitória. Ela estava muito nervosa, me falando que a irmã dela iria entrar no Rio São Francisco à meia-noite. Até então não estava entendendo nada, o porquê desse nervosismo todo. Até que eu lembrei da lenda que os ribeirinhos contam. É que de meia-noite às 3 horas o rio adormece, a água para de se movimentar, os peixes dormem e as criaturas mágicas saem do rio para descansar e que as pessoas não podem se aproximar do velho Chico durante esse horário, porque é extremamente perigoso. E quem descumpre essa ordem ou acaba perdendo a vida ou termina louco. Eu fiquei duvidando se isso realmente acontecia ou se era apenas uma lenda super exagerada. Mas Maria Vitória não deu a mínima se eu acreditava ou não. Ela disse que estava a caminho do rio e pediu para que eu fosse para lá. Então, sem muita escolha, acabei indo. Quando cheguei, faltavam 3 minutos para a meia-noite. Maria Vitória ainda não tinha chegado, já a Maria Eduarda estava dentro do rio na parte rasa, com uma garrafa de cachaça na mão e, pelo visto, estava muito embriagada. Continuei escondido, pois eu não queria falar com ela até que Maria Vitória chegasse. Eduarda gritava muito alto: "Eu estou aqui! Se você tem essa força toda, como todos dizem, pode me levar." E ficou parada ali com os braços abertos por algum tempo. E como nada aconteceu, ela começou a xingar o rio e as entidades. E bem nessa hora, a Maria Eduarda chegou correndo. Eu fui lá falar com ela, mas ela nem olhou para mim. Foi logo entrando na água e chamando a irmã. Então, também entrei. E na hora que coloquei os meus pés no rio, senti uma sensação ruim. A noite parecia ter escurecido ainda mais. Ouvi alguém chamar o meu nome do outro lado do rio. Quando me virei para olhar, eu vi uma mulher muito alta sentada em uma pedra. Ela estava acenando para mim. Os cabelos dela eram muito grandes. A mão dela parecia a do negro d'água e os olhos brilhavam como os de um gato. O rosto não dava para ver muito bem porque a noite estava muito escura e ela estava um pouco distante de mim. Fiquei paralisado olhando e tentando entender aquela figura. Quando tentei avisar as meninas, elas já haviam desaparecido. Eu fiquei com muito medo de entrar na parte funda do rio e dar de cara com aquela mulher. Mas eu tinha que ir procurar as meninas. Então eu fui, com medo mesmo, mas não encontrei. Eu gritei por elas, desesperado, até que eu avistei Eduarda boiando. Pedi ajuda a um dos ribeirinhos que estavam chegando na margem do rio. A Vitória havia sido levada pelo rio e o corpo dela foi encontrado 2 dias depois. Eu fiquei arrasado e revoltado. Quem se ofereceu ao rio foi a Eduarda. Eu não conseguia entender o porquê a Vitória foi levada daquele jeito. Os pais das duas me culparam pelo acidente. Falaram que se eu não tivesse conhecido eles,
isso nunca teria acontecido. Eles não me deixaram ir nem no velório dela. Visitei o túmulo de Vitória e voltei para o Rio de Janeiro. Já se passaram 12 anos e nunca mais voltei para Alagoas. Eu fiquei muito mal com tudo o que aconteceu e não mantive contato com ninguém de lá. Recentemente, o Matheus, irmão das meninas, entrou em contato comigo pelas redes sociais. Ele foi o único que não me culpou pelo acontecido. Ele me disse que casou e montou uma família. Já a Eduarda casou com um velho rico, dono de uma rede de supermercados. Ele falou que o pai não está mais vivo e que a mãe mora com ele, a esposa, pelo que eu entendi. Então, todos estão bem, menos a Vitória, que perdeu a vida. Eu nunca mais amei ninguém. O Rio São Francisco realmente tem vida e faz jus a toda a sua fama. As lendas que os moradores locais contam são realmente todas reais. Eu irei contar o que eu passei lá aos meus filhos, netos e bisnetos. Eu espero que tenham gostado de ouvir por tudo que eu passei. Esse foi o meu relato, o meu muito obrigado e desejo a todos uma ótima noite. Olá a todos, boa noite. Eu me chamo Raquel Marques. Atualmente eu estou com 52 anos de idade e moro na Grande São Paulo, onde eu fui casada e trabalho com meu marido em um quiosque vendendo lanches pela manhã. Eu tenho 2 filhos nascidos aqui, mas eu sou natural do estado do Espírito Santo, de onde vem toda a minha família. A minha mãe falecida, Iracema Marques, viveu toda a sua vida no estado em que nasceu e trabalhou como doméstica para ajudar a sustentar a mim e aos meus irmãos. Ela vivia para lavar e cozinhar na casa dos outros e por isso viu e ouviu muitas coisas em todos os lugares em que trabalhou, mas nada comparado ao que ela viveu no antigo casarão da família Albuquerque. Naquele casarão, ela cozinhou e limpou por 3 meses. Foram mais de 90 dias sendo assombrada por coisas sem explicação. Eu contarei aqui algumas das coisas que ela disse ter visto naquele lugar. Então, fique com a história de Dona Iracema e o mistério do casarão dos Albuquerque. Aquela casa ficava bem no meio, onde haviam muitas plantações, e eles tinham na época muita terra e bichos que eram vendidos toda semana. Um tio meu que trabalhou na manutenção de lá, que me falou que estavam precisando de uma pessoa para lavar e cozinhar, mas que essa pessoa tinha que passar a noite. Na verdade, tinha que morar lá de segunda a sexta, sendo liberada para a folga apenas nos finais de semana. Logo eu aceitei, mas fui com medo, pois esse povo rico geralmente é cheio de frescuras e eu não sabia se a minha comida seria do agrado deles. Na casa viviam cerca de 10 pessoas, entre adultos e crianças, além de um casal dono da casa que sempre estava mandando alguém fazer alguma coisa. Eu dormia em um quarto nos fundos, um quarto bem espaçoso com uma grande janela e muito fresco. Eu não tenho que reclamar sobre isso, pois os patrões eram gentis e estavam sempre perguntando se estava tudo bem. O problema daquela casa eram os barulhos que ela tinha, principalmente durante a noite. Mas antes de falar sobre isso, quero descrever como era a casa por dentro. Era um casarão cheio de janelas e muito fresco, com móveis antigos, mas muito bem cuidados. Outra coisa que me chamou a atenção foi o número de quadros que lá havia, principalmente de crianças brincando, chorando. Na verdade, eu sentia medo quando passava por eles e os olhava. Pareciam que estavam vivos
e cada vez que eu passava, eu tinha a ligeira impressão de que as figuras dentro deles estavam em posições diferentes. A primeira vez que notei isso foi em um quadro onde havia um menino segurando uma bola e olhando para frente. Esse quadro ficava próximo da cozinha, onde eu passava a maior parte do tempo. Até que teve uma manhã, quando eu fui fazer um café bem cedo, em que eu passei por esse quadro e quando eu olhei para ele, eu vi que o menino agora estava com os braços cruzados e não havia mais bola alguma. Eu parei, fiquei surpreso olhando para aquilo ali, dei uma olhada nos outros quadros, pois eu pensei comigo que alguém poderia ter mudado ele de lugar, mas em todo o tempo que eu estive lá, nunca mais vi esse quadro do menino com a bola. Era como se a pintura tivesse vida e simplesmente mudou de posição. Uma outra coisa que notei, principalmente quando eu estava sozinha, era que os quadros pareciam cochichar coisas quando você passava. A sala estava vazia e não havia ninguém, mas quando eu passava, eu ouvia risadas e vozes bem baixinhas, como se os quadros estivessem fingindo não estarem vivos. Certa noite, eu estava sem sono e fiquei com a janela aberta para tomar um pouco de ar fresco, quando de repente ouvi passos do lado de fora do quarto. Eram passos apressados, seguidos de risadinhas que eram baixas. No entanto, havia um problema. As crianças da casa haviam viajado e fazia alguns dias. Então não havia nenhuma dentro da casa. Dito isso, o que estava do lado de fora? Eu fui devagar, tentando não fazer barulho, e coloquei o meu ouvido na porta. E escutei perfeitamente alguém correndo e rindo pelos corredores. Lembro-me que naquela noite na casa estavam apenas eu, os patrões e um outro casal amigo deles que tinham vindo de um outro estado, mas tenho certeza de que era uma criança correndo pelos corredores escuros. Outra vez, eu escutei alguém batendo na porta e fui atender, mas quando eu abri, não havia ninguém. Eu dei uma olhada ao redor procurando quem havia batido, e como não achei quem bateu, eu fechei a porta, e quando eu já estava voltando para a cama, foi quando novamente alguém bateu na porta, sendo que dessa vez eu corri para abri-la, mas de novo, não havia ninguém. Eu fechei a porta e fiquei esperando, e com poucos segundos novamente alguém começou a bater, mas dessa vez eu não abri. Em vez disso, eu dei uma espiada pela fechadura. Foi quando eu vi alguém com um vestido branquinho cheio de laços do lado de fora. Rapidamente eu abri a porta, mas para minha surpresa, não havia ninguém em frente à mesma. Desde esse dia, eu realmente comecei a ficar assustada, principalmente quando chegava a noite, pois eu ouvia vozes e ouvia som de coisas se movendo pela casa. Havia alguém que passava em frente ao meu quarto e muitas das vezes ficava parado em frente à minha porta. Eu via a sombra por debaixo da mesma, mas só que eu não tinha mais coragem de me levantar e ver quem era. Certa noite estava chovendo muito e o barulho era tão alto no teto que dormir era difícil. Eu estava sentada na cama quando de repente eu vi a maçaneta da porta girando. Era como se alguém quisesse entrar. Eu sempre deixava a minha porta trancada na chave, mas alguém tentou girar a maçaneta e sem parar. Eu me deitei no chão e olhei por debaixo da porta e haviam 2 pés em frente. Eu até pensei comigo que poderia ser o patrão, mas da mesma forma que eu pensei, eu analisei também e vi que ele não tentaria entrar no meu quarto desse jeito. Então eu vi que aqueles pés saíram e outros pés vinham passando em frente. Bom, eu logo resolvi que no dia seguinte eu falaria com os meus patrões sobre essas coisas estranhas que estavam acontecendo.
Logo pela manhã, bem cedo, eu falei com eles sobre a noite passada e a senhora disse bem assim: "Ah, minha filha, essa casa é assombrada." E ficou me encarando. Eu fiquei sem saber o que dizer e ela continuou: "Olha, essa casa é assombrada, filha. Você não acredita? Quando eu me casei, eu via coisas que com o tempo eu acabei me acostumando. Eu já vi cadeiras de balanço balançando sem ninguém, sem vento. Eu via pessoas caminhando pelos corredores e vozes e eu via praticamente toda a noite. Ah, isso é bobeira. Tá com medo?" O meu patrão, me vendo que eu já estava ficando assustada com aquela conversa, pediu para ela parar de falar essas coisas, pois já fazia anos que eles não viam e nem ouviam nada. Um tempo depois ela voltou a falar comigo, dizendo que muitos anos atrás, os antigos moradores que eram da família não eram tão boas pessoas assim. Parece que houveram muitas brigas por terras e posses e que muitas delas acabaram em mortes. Ela disse que em uma noite estava fechando a janela do quarto. Foi quando viu um menino que parecia brilhar no escuro. Ela até chamou o marido, mas ele não via nada, só ela que via. Na época, veio até um padre que rezou na casa e nas terras. Então ela me chamou para uma parte da casa no qual eu não sabia que existia. Entre duas colunas, havia um tipo de altar com alguns santos e velas. Embaixo, havia uma pedra de mármore com os nomes de vários parentes antigos que tinham vivido ali. Então ela me falou: "Isso aqui foi construído para acenderem velas, para assim acalmar essas coisas que aparecem. Às vezes até que dá certo, mas na maioria das vezes não dá certo não." O que mais me assustava era como a senhora falava com calma de tudo aquilo. Ela me contou que já fazia muitos anos que não via nada, nem ela e nem o marido, mas sempre soube que as coisas que ali viviam não tinham ido embora, só estavam mais calmas. Depois que ela me falou aquilo, eu acendi uma vela naquele dia, e nos dias seguintes realmente eu não vi nem ouvi mais nada. Mesmo assim, um tempo depois, eu pedi para ir embora e minha vontade foi feita. Mesmo não vendo mais nada, era impossível andar naquele lugar sem lembrar que era assombrado. Qualquer coisa me assustava e qualquer barulho me fazia acordar durante a noite, pois eu não conseguia mais dormir. Ninguém sabe o mistério que leva aquelas coisas a andarem no casarão dos Albuquerque, mas elas continuam por lá e provavelmente de lá nunca sairão. Boa noite.